ministro da Justiça Flávio Dino falou nas redes sociais sobre ela também. Deixa eu trazer o print do ministro Flávio Dino aqui. Hoje a Polícia Federal está cumprindo mandados de prisão contra CACs, caçadores, atiradores e colecionadores que não preenchem requisitos legais de idoneidade para ter arma de fogo. Essas também estão sendo apreendidas. Será uma linha permanente de trabalho da PF. Chico, o Flávio Dino já tinha falado nas audiências que ele tem participado que essa seria uma linha de atuação da PF, né? Já que muito dificilmente você vai conseguir pegar de volta as armas dos colecionadores que o Bolsonaro espalhou pelo Brasil, pelo menos ações contra os colecionadores ilegais que fazem uso irregular dessas armas. Já é pelo menos uma medida para combater esse armamentismo brasileiro que o Bolsonaro criou, né, Chico? É o mínimo para tentar ver o que está legal, o que está ilegal, diante de uma fartura como nunca se viu de armas no país. Armas que podem aparecer em casos de violência em escola, que já apareceram em outros crimes, que a gente não cansa aqui de relatar, outros crimes envolvendo esses CACs. Então, é um cuidado, um zelo do Ministério da Justiça para tentar frear essa entrada maluca de armas no país. É o mínimo que se pode fazer diante de uma legislação que é essa no momento. Então, é uma providência que tinha que ser tomada. E só para fazer um complemento, para perguntar para o doutor Fernando, o prazo para que esses CACs fizessem a sua regularização era no dia 3 de abril, mas o governo prorrogou esse prazo por mais um mês, atendendo pedidos dos deputados da bancada da bala, né, da bancada armamentista do Congresso. Depois que esse período passou, essa operação, que é chamada de Operação Day After, dia seguinte, né, em referência ao término na noite de ontem desse prazo de recadastramento das armas dos CACs no sistema Sigma, que é o sistema público para fazer esse registro de armas. Parece que é uma medida, pelo menos, para conter esse avanço armamentista, né, doutor Fernando? Primeiro, um detalhe macro. É evidente que a liberação de armas de grosso calibre, da maneira com que foi feita pelo governo Bolsonaro, visava criar possibilidade de estruturas para uma guerra civil no Brasil na tentativa de golpe. Isso, inúmeras vezes, se tangenciou a isso. Segundo, algo interessante é que quando alguém se registra como colecionador de armas nas Forças Armadas, tendo armas de uso restrito, assina uma autorização para que as Forças Armadas possam ingressar a qualquer momento na casa das pessoas para verificar as armas. Ou seja, não é preciso sequer busca e apreensão em relação a isso. Hein? Ou aquele que não se cadastrar, não cumprir o prazo em relação a recadastrar as suas armas, estará ilegal e pode sofrer uma visita das Forças Armadas, se determinado, assim como da Polícia Federal, e pode inclusive, haver nem ordem judicial. Agora, evidentemente, que nós provavelmente vamos ver inúmeras buscas e apreensões em relação a armas não recadastradas. O que está sendo investigado também, aí, me parece, é mais um tipo de fraude. Veja, pessoas que não cumpriram com os pré-requisitos para se registrar como colecionador, ou seja, respondem inquéritos ou têm condenações, e, por incrível que pareça, há uma falta de controle entre os estados. O sujeito responde em uma ação em um estado e pede o seu registro em outro estado. E há uma desinformação, uma não conexão dos registros. E, evidentemente, que se investigar, muitos estão nessa situação e as armas devem ser recolhidas, porque não é direito de ninguém ter arma no Brasil. Não se compara com os Estados Unidos, que está na Constituição o direito de ter arma. Aqui não. Aqui é uma concessão do Estado àqueles que cumprem determinados requisitos. E a concessão pode ser cassada ou não. Quando o governo baixou o decreto, inclusive o Flávio Dino estava discutindo isso. Não é pré-requisito. É igual, dizia o Flávio Dino, é igual ter um medicamento que é vendido em um determinado momento na farmácia, porque tem autorização da Anvisa, e a Anvisa entende que esse medicamento deve ser proibido. Ora,
eu não posso dizer que eu tenho direito adquirido de comprar o medicamento. Da mesma maneira, se o governo mudar o regramento do armamento, não é direito adquirido do sujeito manter um fuzil dentro de casa. Plenamente possível o governo determinar o recolhimento. E exatamente por isso, o Supremo Tribunal Federal manteve a competência nele sobre o decreto, para não haver uma multiplicidade de decisões do país que tente dar interpretações diferentes de direito adquirido ou garantir as pessoas ficarem com arma em casa. Nós vamos ter que... Vejam o tanto de questões jurídicas que foram afetadas durante os 4 anos do Bolsonaro. Cris, a gente quer te ouvir também para amarrar esse tema, por favor. É muito importante a gente ouvir aqui todas essas considerações que o doutor Fernando Fernandes traz, e todo esse noticiário, eu resumiria, Vivian, da seguinte forma: esse contexto todo que a gente tem, está tudo interligado, e essas investigações vão mostrar isso, e a gente tem que ter paciência para deslindar, né, tudo isso, e entender as consequências jurídicas de todos esses acontecimentos, de todos esses fatos e crimes, e as consequências políticas também. Isso não se faz do dia para a noite, então vamos com paciência, mas com muita firmeza na cobrança disso. Porque o que nós estamos vendo? Né? É um contexto em que tudo está interligado. Os CACs, né? As fake news, a máquina de ódio das fake news, né? Por isso a importância de votar o projeto das fake news no Congresso, que sofreu toda aquela pressão criminosa, a maneira como essa pressão foi feita contra o projeto, né? E isso tudo está nesse contexto de tentativa de golpe, né? Várias tentativas que aconteceram, culminando com a do 8 de janeiro, que felizmente não se consolidaram. E no comando disso tudo, o que é que nós temos? Um ex-presidente sabidamente golpista, ladrão de joias e fraudador de documento público, e tudo isso remete, e sobretudo agora com a revelação, né, desse crime de falsificação desse documento, da carteira de vacinação, né, ao comportamento genocida deste homem quando foi presidente durante 4 anos. Então, é estrago de grande monta que vai levar décadas, né, para ser resolvido, tanto no ambiente jurídico, que eu espero que seja mais rápido. Quando eu falo de décadas, eu estou falando de outra coisa. Tanto que tem que ser resolvido no campo jurídico, no campo político e no campo social. Este é que eu falo que levará décadas, talvez, para ser resolvido, porque nós temos um ambiente de violência e de ódio ainda disseminado no tecido social brasileiro, que vai demandar um grande esforço de todos nós, né, para que a gente possa superar esse momento tão grave e triste da nossa história.